O Espiritismo defende uma fé raciocinada que é capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. No entanto, nós espíritas temos muita dificuldade para argumentar de maneira lógica, incluindo as discussões de natureza espírita. Por isso eu separei para a gente pensar em 5 falhas de lógica muito comuns de aparecerem no meio espírita. Olá, que bom ter você aqui no IDJF. Eu sou o Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Já te peço para curtir esse vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. A falácia é um tipo de erro lógico que se dá na construção e também na exposição de um argumento. Esse erro acontece na transição entre uma proposição e outra dentro da cadeia de proposições que estruturam um argumento. Isso, então, vai resultar num argumento falho. Vamos, então, à nossa lista dos 5 tipos de falácias lógicas bastante comuns serem observadas no meio espírita. A primeira falácia é chamada de ad hominem. A pessoa ataca o caráter ou os traços pessoais do oponente ao invés de refutar o seu argumento. Vejo com frequência nas discussões mais acaloradas acusações de que o outro é um orgulhoso, de que outra pessoa é vaidosa, que está querendo aparecer. Enfim, o argumento ali, a discussão doutrinária de um tópico qualquer, fica em segundo plano e ele dá lugar a esses ataques pessoais. É comum também acontecer quando a discussão está menos acalorada através da desqualificação do outro. Por exemplo, dizendo que ele está obsediado, ou seja, ele não tem a sanidade, a lucidez espiritual suficiente para poder conversar sobre isso, sobre essa discordância comigo. Ou essa outra pessoa é incapaz de perceber a profundidade e a validade do meu argumento, ou seja, eu estou certo, o outro é que não entende, portanto, não cabe nenhum tipo de discussão. A segunda falácia é chamada de ladeira escorregadia. A pessoa faz parecer que se permitirmos A, obrigatoriamente acontecerá B, logo não devemos permitir A. Esse acontecer B é alguma coisa considerada indesejável. Exemplo típico no meio espírita, quando se discute proibição, seja do aborto, seja do uso das drogas, hoje chamadas de ilícitas. As pessoas entendem que, nesse argumento falacioso, se nós fizermos uma descriminalização, por exemplo, da prática do aborto, e tentarmos adotar outras medidas protetivas, necessariamente isso vai desencadear um libera geral que as pessoas vão adotar o aborto como uma prática vulgar de contracepção, que vai aumentar absurdamente os índices de aborto e por aí vai. Algo semelhante no sentido do uso das drogas também. Se a gente mudar o tratamento, ao invés de ser punitivo para uma descriminalização e buscar outras abordagens, necessariamente isso vai desencadear um aumento descontrolado do uso de drogas. Isso ignora a complexidade do que está sendo discutido. A terceira falácia é chamada de falso dilema, ou também conhecida como preto ou branco. A pessoa faz parecer que numa questão existem apenas 2 possibilidades, 2 estados e que são rigorosamente opostos, ignorando qualquer tipo de nuance ali no meio. Esse tipo de argumento ignora a complexidade do ser humano, do mundo, das leis naturais e por aí vai. Um exemplo dessa falácia aplicada nas discussões espíritas é quando nós buscamos formular interpretações a respeito da ação de Deus no mundo dos homens e dos espíritos também. Será que a providência divina anula a previdência humana? Será que a atuação de Deus elimina a capacidade de escolha do ser humano? Será que ao admitir a escolha do ser humano, nós eliminamos o indeterminismo de várias linhas causais? E por aí vai. Então as pessoas costumam interpretar nessa maneira, uma dicotomia que não corresponde à realidade. Ou existe o acaso, ou existe a previdência divina. A pessoa é incapaz de perceber uma situação mais complexa, onde outros fatores estão envolvidos. A quarta falácia é o apelo ao medo, que é uma variante do apelo à emoção. A pessoa tenta manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido ou convincente. No meio espírita, é bastante frequente o apelo ao medo e à culpa, de modo até
como uma teologia medieval. Medo de espíritos obsessores, medo de ir para o umbral depois que desencarnar, medo de não pagar as dívidas que contraiu e ficar numa situação difícil, medo de se desviar de um suposto rígido planejamento reencarnatório e por aí vai. Várias vezes o medo é usado como uma chave para manipular as emoções dos espíritas para impor um certo pensamento moral, uma certa conduta ética que um determinado grupo entende que seria o mais adequado. Não se argumenta com as pessoas, mas tenta mobilizar pelo medo e pela culpa para impor certas normas, comportamentos e padrões dentro do meio espírita. A quinta falácia é um clássico, o apelo à autoridade, ou a famosa carteirada. Nesse tipo de falácia, a pessoa usa de uma figura, de uma instituição que é atribuída uma autoridade no lugar de um argumento convincente. No meio espírita, talvez seja a falácia mais utilizada. Médiuns e palestrantes, com frequência, são usados dentro desse critério de diálogo, de discussão das questões que são relevantes no meio espírita. A palavra desse médium, a palavra desse palestrante é adotada como critério de verdade. A palavra dos espíritos, em particular dos espíritos que comunicam através desses médiuns que são referendados como autoridade, são também, por sua vez, usadas como autoridade. Deixa-se de se discutir os argumentos das proposições desses espíritos, desses médiuns e desses palestrantes, e por terem algum relevo, eles são adotados como uma autoridade sem qualquer tipo de questionamento. E diante de alguma dificuldade argumentativa, é muito comum que seja utilizada. Mas o fulano falou, fulano escreveu, tal espírito ditou essa comunicação, e é assim que a banda toca muitas vezes no meio espírita brasileiro. Essa é a minha lista dos 5 tipos de falácias mais observadas no meio espírita brasileiro. Você conhece outras? Escreve aqui nos comentários, dá uns exemplos também para a gente enriquecer esse debate. É útil, minha gente, percebermos que Allan Kardec nos ensina a exercer essa lógica rigorosa, essa crítica severa com os conteúdos que vêm dos espíritos através dos médiuns. Nós devemos ter todo o rigor com o conteúdo e compaixão com as pessoas. Antes de adotar qualquer método, como por exemplo da convergência, do consenso universal entre os espíritos, sempre a lógica antecede. Essa lógica rigorosa que vai analisar os dados, vai ver se não conflita com algum ponto da ciência ou com algum tópico que já está bem assentado na filosofia espírita e por aí vai. A lógica rigorosa é o fundamento de qualquer critério que a gente vai usar nas pesquisas mediúnicas. Mais ainda, os espíritos que nós consideramos superiores vão pedir o exame das suas comunicações. É típico deles fazer isso. Examina, observa, mais ainda, vão nos incentivar a discutir pontos que estejam obscuros, que não estão muito claros ou que a gente discorde. Os espíritos superiores nos chamam para o diálogo, valorizam o exercício da nossa racionalidade e a educação para o argumento, para a lógica. Espíritos inferiores, pseudo-sábios ou que querem se impor, esse sim, fica de olho, porque evitam análise, afastam as pessoas que promovem críticas contra argumentações para entronizar aquela pessoa ali nas suas ilusões. Eu me recorte a respeito desse tema, as fontes estão na descrição. Desejo que seja útil para vocês. Pessoal, forte abraço, até a próxima!